Todos acharam? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 a 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofrereis. Vamos orar ao Pai. Querido Deus e amado Pai, agradecemos por esse momento em que lemos a Escritura, onde aqui o apóstolo Paulo fez um alerta, que não é apenas para aquele tempo, Senhor, que estava ali, recebendo uma outra fé, uma outra palavra, um outro Evangelho, um outro Cristo, um outro Espírito. Esse é o mesmo problema, Senhor, que as igrejas vêm enfrentando até hoje. Então ajuda-nos, Senhor, na ministração desta palavra, para que isso venha chegar ao entendimento nos nossos corações, para entendermos este problema que ainda continua assolando a Tua igreja nesses dias, Senhor. Ajude-nos, Senhor, dê-nos a Tua compreensão, que Tu venhas esclarecer, Senhor, os Teus filhos através dessa palavra, que o Teu Santo Espírito venha nos instruir e nos corrigir acerca das Escrituras, das coisas que elas falavam que iria acontecer hoje e que estão se cumprindo. Que Tu ajude através dessa ministração a despertar os nossos olhos para contemplar as coisas que estão acontecendo, Senhor. E ao mesmo tempo que o mover de Satanás está entre nós, também vemos o mover do Teu Santo Espírito separando uma igreja, Senhor, para criar uma atmosfera na qual ela possa conviver contigo através da Tua sã palavra, através da sã doutrina e através do Teu Espírito, não outro Espírito, mas do Teu Espírito que está entre nós. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu venha nos ajudar nesses momentos, Senhor. Ajude-me a mim, que estarei aqui tratando sobre isso, Senhor. Que os Teus filhos possam aqui ouvir não a palavra de um homem, não a ministração de um homem, mas que seja a Tua voz, a Tua palavra aqui, Senhor, sendo aberta para nós. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Meus amados, todos nós sabemos que Jesus, quando Ele estabeleceu a sua igreja sobre a terra, através do sacrifício vicário de si mesmo, ao mesmo tempo Ele também providenciou para esta igreja aqui um ministério para cuidá-la, um ministério quíntuplo, né? Eu acho um pouco estranho quando alguns irmãos da mensagem, quando falam de ministério quíntuplo, alguns parece que falam como se fosse uma coisa que somente agora o ministério quíntuplo começou a se manifestar. Mas o ministério quíntuplo sempre esteve presente com a igreja ao longo de todas as eras. Ao longo de todas as eras, Deus teve os seus apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que nós sabemos, e que até recentemente o irmão Joseph Branham falou, existe um ministério quíntuplo verdadeiro, mas paralelo a isso há um outro ministério quíntuplo que não é o de Deus. Isso esteve todo o tempo. Então, se durante todo o tempo houve os falsos, em cada era, houve lá os pastores de Deus, os evangelistas de Deus. E como Cristo disse que o Senhor enviaria para nós profetas, enviaria doutores ou mestres, professores, e enviaria também para nós escribas. Eu geralmente costumo dizer para os irmãos que eu procuro me enquadrar como isto, como escriba. O escriba ele trata com as escrituras, trata com textos, com traduções, é o que eu procuro fazer, esse é o meu ministério.
com as minhas limitações, mas com o maior esforço que eu tenho, eu procuro, através de traduções, ajudar os irmãos para ter uma compreensão melhor das Escrituras, da mensagem, tentando trazer à tona as coisas que o irmão Branham nos ensinou através dos seus sermões. E Deus tem feito isso, trabalhado com a igreja através deste ministério que ele tem equipado. E como Paulo disse aqui, ele mesmo disse, eu estou aqui preparando uma igreja para que ela possa receber, quem? Que ela possa receber quem? A Cristo. Mas há um Cristo somente. Estou preparando uma igreja para que ela possa receber aquele que é o único Senhor, o único Cristo, para que ela possa estar preparada para receber a única fé e a única palavra, porque ele mesmo disse, há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Já ministramos isso em diversas ocasiões, explicando sobre isso. Só existe uma fé, só existe uma doutrina, só existe uma palavra. E ele disse, eu tenho me esforçado com muito zelo para dar para a igreja apenas esta única palavra, esta única fé, que vai alicerçar a igreja para que ela cresça e amadureça na graça e no conhecimento de Deus. Mas desde o começo em que Deus trabalhou dessa forma, preparando uma igreja através do ministério, através de uma fé, através de uma palavra que ele vindicou, nós vimos que Satanás desde o início tentou sabotar isso. Ele tentou sabotar essa única fé com alguma outra coisa a mais, agregando a essa fé mais alguma coisa, tentando apresentar para a igreja com isto o quê? Um outro Cristo, um outro evangelho, uma outra fé, uma outra doutrina, uma outra palavra, um outro espírito. E essa outra fé que ele tem apresentado, agregando seus próprios arrazoamentos, sua própria palavra, é o que o irmão Branham chamava de fé híbrida, onde a palavra ela seria misturada com os arrazoamentos, com o entendimento carnal do homem. Então, a fé híbrida, ela pode somente produzir uma única coisa, que é morte. Somente a fé de Cristo promove a vida e a vida eterna. Mas uma fé que é hibridada, alterada, modificada, não pode produzir outra coisa a não ser morte. Foi isso que o Branham tentou mostrar em todos os seus sermões, onde ele tratou sobre esse assunto. Por que isso? Porque a fé híbrida, ela está morta. Amém? Ainda que essa fé híbrida consiga promover muitos resultados. Porque enquanto eu vinha de ônibus lá de Porto Alegre até aqui em Viamão, eu passei por alguns templos ali muito grandes, muito bonitos. Pode ter certeza, foi uma fé híbrida que produziu aquilo. Muito bonito, muito suntuoso, muito bem feito. Muito trabalho, ali havia entalhes de Jesus, de sua mãe Maria carregando Jesus. Isso tudo é muito bonito. Mas não foi a fé de Cristo que produziu aquelas coisas. Foi a fé híbrida. Então, a fé híbrida, ela promove muitas coisas. Ela edifica muitos templos. Ela edifica templos bonitos, ela promove status, reputações, popularidade. A fé híbrida ela consegue produzir todos os tipos de coisas, de resultados. Mas se alguma coisa é feita baseado não somente no que a palavra de Deus diz, mas algum outro programa do homem, com acréscimo de alguma coisa que o homem quis ali fazer, com objetivos humanos, com desejos humanos, então isso vai resultar, na verdade, numa confusão e num engano. Porque a fé que é de Deus, ela direciona o homem da maneira como Deus quer que a sua obra seja direcionada. Sem um programa do homem, mas com o programa de Deus. Então, muito do que se tem visto aí não provém, na verdade, daquela árvore da vida, mas da outra árvore lá do jardim. Vocês sabem que havia duas árvores lá. Uma árvore produzia vida. A outra árvore é a árvore da ciência, não é isso? E a árvore da ciência, ela produz morte. E foi desta árvore da ciência que veio esta fé híbrida, que tentou misturar a palavra de Deus com outro arrazoamento. Foi dessa árvore que tudo começou. Romana nos diz um pouco sobre isso na mensagem Condenação por Representação, 13 de novembro de 60. Como sempre tenho dito, se comer maçãs fizesse com que as mulheres percebessem que estavam nuas,
então é melhor começar a passar maçãs outra vez. Porque é a hora. Nunca se vê tanta mulher desnuda aí. Não é isso? É isso que ele está dizendo. Eu não digo isso para ser grosseiro. Mas eu estou dizendo isso para chegar a um ponto que é a verdade. Não foram maçãs. Não vamos chegar a esse ridículo. Não foi nenhuma macieira lá. Mas vamos levar isso para uma outra árvore. Para que possamos trazer isso e cumprir com o nosso texto. Tomemos uma árvore de fé, que Eva tomou daquela árvore proibida de incredulidade, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Mombana disse, aquela árvore era uma árvore de fé. Aquela árvore produzia uma fé. Mas não era a fé de Deus. Então podemos fazer o texto sair. Foi fé. Ela não acreditou na palavra de Deus. Deus disse que uma certa coisa acontecerá. Ela deveria ter deixado isso sozinho. Ela deveria ter crido da maneira como Deus o disse. Mas não. Satanás se aproximou com a sua teologia, com o seu arrazoamento, com a sua fé, com a sua ciência. E ela, Eva, misturou isso e deu isso para Adão. E isso causou o quê? A fé híbrida. A fé daquela ciência, daquela árvore da ciência, produziu esta fé híbrida. Isso é o que a igreja tem hoje. A chamada igreja, uma fé híbrida. É isso que as igrejas hoje têm. É com isso que elas sustentam seus programas, sua posição, seus nomes, suas organizações, suas denominações. Está misturada a fé de Cristo, a fé da palavra de Deus, ela está misturada com medos, com dúvidas e agitações. Se fosse fé genuína, ela não mudaria. Quando Deus dissesse alguma coisa, seria assim. Mas veja, ela misturou isso. Tomou o que Deus disse e o que Satanás disse e juntou as duas coisas. Misturou junto e disse, aqui está. É assim que muitas pessoas fazem hoje. Elas pegam uma palavra de Deus e, sem elas perceberem, misturam com alguma coisa que não é de Deus e confiam nisto, colocam suas vidas, depositam sua vida nisto, crendo que aquilo é a palavra de Deus. Mas aqui Mombana diz, é uma mistura. Eles misturaram o que Deus disse com o que algum outro disse. E as pessoas estão fazendo isso. Veja, eles tomam o que a Bíblia diz e o que o homem diz e cria uma fé híbrida. E quando eles criam, eles trazem de volta, cria uma igreja bonita. Sim, eu acabei de dizer isso. A fé híbrida constrói templos enormes, muito bonitos, requintados, como eu disse. A fé híbrida cria uma igreja bonita, com certeza. Mas não há vida nela. Está morta. Por quê? É uma fé híbrida. Você está entendendo isso? Veja, o máximo que a Umbanda fez, o que ele fez com o seu tabernáculo lá? Ele só fez uma reforma lá em 63, lembra? Melhorou ali o púlpito, a plataforma, né? Lá na frente. Ele conseguiu dar uma melhorada, mas ele em nenhum momento disse, olha, precisamos comprar um outro terreno e fazer um templo maior, porque já tem muitos membros aqui. A Umbanda não tinha esse plano. Ele estava satisfeito de trazer a fé de Cristo ali, e sabendo que dali todos os demais filhos de Deus recebiam aquela fé. Não havia necessidade de apresentar alguma coisa requintada, trabalhada. Essa é a preocupação da fé híbrida. Essa é a preocupação das igrejas híbridas. As igrejas híbridas se preocupam de mostrar algo que seja bonito, requintado, aprimorado, para mostrar que tem um grande nome, uma grande posição. Aí está a característica. Por que isso? Porque essa é a maneira de Satanás trabalhar. Ele sempre fez dessa maneira. E eu estou mostrando para você que o profeta nos instruiu dessa forma. Foi lá daquela árvore da ciência que surgiu esta fé híbrida, que tenta criar coisas bonitas. Então ele diz aqui, a fé híbrida, ela cria uma igreja bonita, com certeza, mas não há vida nela, está morta. Eu creio que Deus foi, sim. Ele está criando uma situação aqui, eu creio que Deus foi, sim, mas agora ele não é mais um curador hoje. Isso é fé híbrida. Eu creio que Deus deu o seu Espírito Santo aos pentecostais. Lá no passado, no dia do Pentecostes. Mas isso não é mais para nós hoje. Uma fé híbrida.
condenada por Deus, híbrida, sem benefício. Fique longe disso. Fique longe de qualquer ensino que você vê que é contrário à Escritura. Amém, desculpe. Ela é má, ela traz dúvidas. Talvez eu vá até lá e talvez eu seja curado, talvez o Senhor me cure. Isso é fé híbrida. Ela não é boa. Essa é a fé da igreja. Queremos a fé de Deus. Deus disse alguma coisa e isso é verdade. Fique com isso. Amém. Eu queria que minhas palavras fossem escritas com uma caneta de ferro. Fique com o que Deus disse. É a verdade. Amém? Então observe que o irmão Branham, ele está aqui nesse sermão, porque deram um título também dessa mensagem de fé híbrida. Eu creio que foi isso. Condenação por representação. Nessa mensagem aqui, quem conhece, quem leu esse sermão, o irmão Branham nos mostra ali pelo menos duas coisas importantes que você precisa saber. Primeiro, quando você mistura a palavra de Deus com a palavra do homem, então você tem o que? Uma fé híbrida, uma fé falsificada. A segunda coisa que ele está mostrando aqui para você é que quando você mistura isso gera o que? Morte. Porque é só o que a fé híbrida pode produzir. Ela não pode produzir vida. Então, não importa quantos avivamentos essa fé híbrida consiga produzir. E ela pode. Essa fé híbrida faz muitas pessoas ficarem emocionadas, gritarem, saltarem, pularem. Mas não importa quanto avivamento ela consiga produzir. Não importa quantas multidões a fé híbrida consegue congregar, agregar em volta de si. Não importa quantas pessoas estejam dispostas a dar suas próprias vidas por esta fé híbrida. Não importa quantos edifícios, como eu acabei de dizer, ela consiga erguer, quão bonito seja. Não importa quantas coisas elas conseguem fazer. Ela ainda assim é uma fé morta. Porque ela não pode produzir a mesma vida de Cristo que só pode vir da fé genuína, imaculada, inadulterada. Então o que você tem em muitos lugares é o que o Romano chamou de a fé de igreja, mas não é a fé de Deus. Amém? Nós não precisamos da fé de igreja. Esta fé é essa fé que você vê aí, que produz tantas coisas. Mas essa fé está morta. Você precisa da fé de Deus. Então, esse tipo de fé, ele foi inspirado desde lá do Éden, por Satanás, né, que não foi somente o inspirador de Eva, mas também tem sido atualmente hoje o inspirador das assim chamadas igrejas cristãs. O mesmo que inspirou Eva a misturar a palavra de Deus com a de Satanás, é o mesmo inspirador que está aqui para fazer esta mesma obra, fazendo com que igrejas se iludem achando que estão louvando, adorando e servindo a Deus, que estão edificando algo para Deus, quando na verdade é para si mesmo ou para o Éden de Satanás, não para o Éden de Deus. Então, uma igreja, ela sempre vai refletir a sua própria fé. E uma vez que uma fé de uma igreja é híbrida, então toda igreja torna-se híbrida junto com essa fé. E se a fé híbrida é uma fé morta, então a igreja híbrida é uma igreja morta. Vou repetir, não importa quantos avivamentos façam, não importa quantos templos criem, não importa quantos eles conseguem congregar, ainda assim é uma igreja morta. Porque é uma fé híbrida e é uma fé morta. Mesma mensagem do Mambrana. Então, quando eles veem o inspirador de sua esposa Eva, quem é esse inspirador aqui? Satanás, o diabo. Amém? Essa foi a única ocasião que o Mambrana usou essa palavra aqui, inspirador. Ela nem existe no grego, ou melhor, não existe no vernáculo do inglês. Essa palavra foi o Mambrana que inventou. Foi a única vez que ele usou isso aqui, para se referir a Satanás. Ele disse que Satanás é como se fosse um inspirador. E lembra como é que nós começamos a leitura ali? Paulo disse, se recebeis um outro espírito, não é isso? O que é isso? É um outro inspirador. Nós estamos aqui, crendo numa fé que nós cremos que foi inspirada pelo Espírito Santo e que inspirou os apóstolos para escrever e transmitir para nós. Esse é o nosso inspirador. Mas existe um outro inspirador. Assim como existe uma outra fé, um outro evangelho, um outro Cristo, um outro Espírito. Então, Mambrana diz aqui para você, existe um outro inspirador, aquele mesmo da Eva, e que está inspirando as igrejas hoje. Depois ele diz, quando ele veio de encontro a Jesus, ele disse, sim, está escrito,
Ele dará os anjos para te carregar, para que não tropece com seu pé em pedra, e eles te sustentarão. Nós não lemos o Salmo 91 agora há pouco? Foi daqui que Satanás tirou essas palavras. Satanás estava mostrando para Cristo as Escrituras. Aí Jesus diz, sim, mas também está escrito. Ou seja, ele mostrou a palavra. Aí a Umbanda diz, veja, Satanás, ele nunca conseguiu atravessá-lo, nunca conseguiu penetrar em Cristo. Nunca conseguiu fazer com que na mente de Cristo entrasse uma outra fé. Ele era Deus feito carne. Amém? Ele era o meu Salvador, ele era o meu Deus. Ele não podia atravessá-lo. O que ele fez então? Ele abraçou a cruz, e na cruz morreu por mim, e por você, e pelo mundo, para que ele voltasse a restaurar novamente a Deus o quê? Filhos e filhas, como no jardim do Éden, antes de serem atravessados pela teologia do diabo. Antes de serem contaminados com uma fé híbrida. Cristo veio, morreu por nós, para nos restaurar de novo, dar de novo a mesma fé original, da árvore da vida. Oh Deus, se as pessoas simplesmente pudessem ver isso, se eu pudesse simplesmente bater nisso no povo, Jesus morreu para que ele pudesse tirar as pessoas dessas coisas da igreja híbrida. Cristo veio para nos dar a fé genuína de volta, para nos tirar da igreja híbrida. Para que ele pudesse levar as suas mentes e fé para longe do que o homem tem dito e de volta ao que Deus disse. Não a uma fé híbrida, misturada. Bem, talvez os dias dos milagres já passaram, talvez isso não aconteça. Oh, irmão, Deus disse que isso acontece, isso está resolvido, isso é para sempre. Deus disse assim. As promessas dele vão se cumprir. Cada uma delas, reivindique para você. Creia nisso. Não aceite uma voz dizendo, não, isso foi passado, isso acabou, isso não tem mais efeito hoje. Isso é mentira, isso é uma fé híbrida, uma fé morta. Se Deus disse, o profeta diz, continue confessando isto. Porque o mesmo Deus que disse está aqui para respaldar e cumprir cada coisa que ele prometeu. Então veja, uma fé híbrida, então ela nada mais é do que o quê? Uma mentira que foi disfarçada como se fosse uma verdade. Eva acreditou numa mentira, pensando que aquela mentira fosse verdadeira. E esse é simplesmente o quadro espiritual das maiorias das igrejas de hoje. O povo cristão, ele crê num falso dogma por tanto tempo, até se convencer que aquilo é verdadeiro. De tanto confessar uma mentira, tanto crer uma mentira, eles pensam que aquilo é verdade. Mamana disse isso, não te estribes no teu próprio entendimento. Diz 65. Você sabe, a Bíblia disse, você pode crer em uma mentira e ser condenado por isto. Está vendo? Essa é exatamente a verdade. Eles formam, não importa o que a palavra de Deus diga, eles se estribam no seu próprio entendimento. Eles se estribam nisto, eles creem nisto, pensam que isto é verdade. Olha para o nosso templo, olha para a nossa congregação, olha para a posição que estamos, olha quantos temos, olha os nossos números. A igreja híbrida se vangloria dessas coisas. E as pessoas pesam isso, levem em consideração isso. Você pode se manter crendo em uma mentira, uma vez e outra, até que isto se torne uma verdade para você. E quando isso acontece, é fé híbrida. E isso que gera o quê? Morte. Então, nós temos aprendido através da mensagem do Ministério Irmão Branham de que Deus ele sempre usou profetas para falar com o seu povo. Sempre foi dessa maneira. E era o desejo de Deus de trazer para a igreja agora nesses últimos dias a mesma fé original como foi no princípio da igreja apostólica. Como eu disse no início ali, Deus preparou uma igreja com um ministério, com uma palavra, com aquela única fé, do qual Paulo disse, eu zelo para que você fique apenas com isso e não aceite um outro evangelho, uma outra fé, um outro espírito inspirador, fique apenas com isso. Mas isso não aconteceu. A igreja se perdeu, ela aceitou uma hibridação da palavra e ela se desencaminhou, ela morreu. Então, como é que Deus vai fazer para restaurar isso? Mamana nos ensinou que sempre teve que ser por meio de profetas. Deus trouxe para nós um profeta. Ele cumpriu aquela promessa que era para a igreja agora ser exercido. O profeta de Malaquias 4. Mamana disse isso em várias de suas mensagens. Mas vamos ler a profecia de Malaquias? Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
e ele converterá o coração. E o que é o coração? O entendimento. Converterá a tua compreensão, né? Dos pais aos filhos. E o coração, ou seja, o entendimento dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E foi exatamente isso que Umbanda ensinou para nós. Umbanda diz que Deus, nesses últimos dias, ele veio cumprir para a igreja essa escritura. Na mensagem provando a sua palavra. Malaquias 4 declara isto: eis que eu vos envio um Elias no último dia. Isso mesmo. E ele restaurará a fé dos filhos aos pais e a fé dos pais aos filhos também. Veja, tem de ser. Essa não temos traduzida, um super sinal de 63. Nos foi prometido que nos últimos dias, de acordo com Malaquias 4, que alguém se levantaria nos últimos dias e que levantaria e tentaria trazer de volta e sacudir toda a frieza e todas as suas tradições e coisas e restaurar a fé do povo aos pais apostólicos novamente à palavra original. Então, estamos falando aqui de uma restauração da fé apostólica, que é aquela fé original na palavra de Deus. Então, junto com essa restauração dessa fé de Cristo, havia também a transmissão da vida, porque não é apenas uma teoria, não é apenas uma palavra, é palavra com unção, é palavra com poder, porque é do inspirador correto, o Espírito Santo. Essa mensagem que restaura para nós a mesma fé, ela restaura também para nós aquele mesmo Espírito. Como o Umbanda disse, você voltará a escrever um outro livro de Atos. Porque você vai ter aquele mesmo elan, aquela mesma unção, aquela mesma vitalidade que estava com aqueles cristãos com aquela fé. Se você tem a mesma fé deles, aquele mesmo Espírito, com aquela mesma unção, tem que estar agora. Isso também tem que ser restaurado agora. Por isso que mais do que nunca, agora, o outro inspirador tem se esforçado para sabotar essa fé inspiradora e esta força, essa unção que Deus tem restaurado em meio ao seu povo, através do seu ministério para a noiva, para a igreja de Cristo. Então, o que nós temos visto mais uma vez, a tentativa de Satanás hoje de sabotar essa fé. Porque se foi restaurada, ele está perto para tentar outra vez hibridar essa fé, da mesma forma como ele fez lá no Éden, da mesma forma como ele fez lá desde a primeira era da igreja. Então, Satanás tem aqui hibridado a palavra de Deus com os pensamentos de homens, formando os seus próprios credos, formando as suas próprias igrejas, suas próprias organizações. Mas agora a igreja, ela tem recebido, há uma pequena parcela do corpo de Cristo que tem recebido agora novamente uma chance de obter o mesmo entendimento apostólico e de poder agora, nesses dias, contemplar de pé a parúzia, a presença de Cristo em seu meio. Cristo se manifestando outra vez para a sua igreja, pouco antes de ele voltar fisicamente para levar a sua igreja. Então tudo isto, essa mensagem, este alarido está aqui, trazendo esta fé genuína, a sã doutrina, para preparar a igreja para isso. Mas essa fé que seria restaurada à igreja, não é outra fé senão a mesma fé de quem? De Cristo. Porque a fé que nós temos que ter, tem que ser a mesma fé que Cristo tinha. Amém? E a fé que Cristo tinha não era dele. Ele disse, a minha doutrina não é minha, é do Pai que me enviou. Ele tinha uma fé. E o Umbanda disse que Jesus tinha uma fé. Ele disse isso na mensagem Sabedoria versus Fé. Jesus tinha uma fé. Fé em que, irmã Brana? No que ele era, o Filho de Deus. Esta era a fé de Jesus Cristo. Ele não tinha uma fé de que ele era Deus. Ele não cria que ele era Deus. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. E que ele não tinha nenhum poder, não era ele que fazia aquelas obras, mas era o Pai nele que fazia as obras. Essa era a fé que Jesus tinha. E essa era a fé que os pais pentecostais tinham. E essa é a fé que a igreja agora também deve ter. E igualmente, essa também vai ser a mesma fé que os judeus também vão receber mais tarde, quando vier o Elias para eles. Porque agora o Elias para nós veio e trouxe para nós a fé de quem? A fé de Cristo, não é isto? E quando a igreja for levada e Deus enviar um Elias para os judeus, que fé que os judeus vão receber? Nenhuma outra fé, senão a mesma que nós aqui recebemos. Porque não vai ser outro inspirador, é o mesmo Espírito Santo, sempre, em todas as eras.
O mesmo Espírito Santo que esteve aqui, na forma de um homem, de um profeta, de um Elias, ele vai, com essa mesma fé, levar para aqueles judeus. E aquela fé vai selar aqueles homens, vai selar aquele povo para que seja salvo. Então, não será uma fé diferente, porque não existe uma outra fé, só existe uma só fé, um só Senhor, não é isso? Um só batismo. Portanto, Cristo, ele trouxe para a sua igreja o mesmo tipo de fé que ele tinha, que era a sua fé. E essa fé é a fé que restaura os filhos de Deus, desde a sua queda, livrando este povo daquele falso inspirador que os enganou lá no jardim. Então foi com essa mesma fé que os apóstolos evangelizaram e foi com essa mesma fé que eles operaram os sinais. Não foi com uma outra fé que eles tivessem, não foi com uma fé humana própria deles, mas foi com a fé de Cristo unicamente, sem hibridação. E assim como Jesus, os apóstolos sabiam que eles não faziam obras, sinais, por sua própria fé. Assim como Cristo disse, o que eu faço não sou eu, é meu Pai em mim que faz. Então, não era a fé em Cristo, era a fé que Deus lhe deu. E não era a fé que a igreja possuía, era a fé de Cristo na igreja, que fazia a igreja fazer aqueles sinais. E é a mesma coisa que tem que ser agora. Olha o que o Mambana escreveu no livro das Eras, na página 154, Atos 3,16. Quando Pedro foi interrogado sobre como acontecera o poderoso milagre com o coxo à Porta Formosa, ele explicou dessa maneira. Pedro explicou da seguinte maneira: e pela fé no seu nome, ou seja, o nome de Jesus, fez o seu nome, ou seja, o nome de Jesus, fortalecer a este outrora coxo que vedes e conheceis. E a fé que é ou seja, proveniente de Jesus, deu a este homem, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora a explicação do Mambrana. Veja, aí está. O nome de Jesus e a fé de Jesus produziram o milagre. Não foi o nome de alguém, não foi a fé de alguém. Foi o nome de Cristo, o nome de Jesus e a fé de Jesus. Pedro não alegou que fosse sua própria fé humana que operou, que se manifestou ali. Não mais do que alegou que fosse seu próprio nome, ele disse que o nome de Jesus, usado na fé que é proveniente de Jesus, realizou aquela grande obra. É a respeito desta fé que o Senhor estava falando em Apocalipse 2,13. Era a fé dele. Não era a fé nele. Não era a fé em Jesus que estava operando. Era a fé de Jesus na igreja, nos apóstolos. Porém, era a sua própria fé que ele tinha dado aos crentes. Romanos 12,3, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, segundo o versículo 1, os homens são irmãos. Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então não é nossa, é dele, é a fé dele. Então não é a nossa fé nele, é a fé dele em nós. É isso que o Mambana está tentando explicar aqui. E também diz em Tiago 2,1. Desculpe. Meus irmãos, note que ele também está falando de irmãos. Não tenhais a fé de, não em. O Mambana chama atenção para isso. Não é a fé em Jesus. É a fé de. Não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, isso quer dizer também que nós somente podemos viver, ou antes, Cristo pode viver em nós, porque é a fé dele que está em nós. E é essa mesma fé que dá a nós firmeza e paciência. Lá em Apocalipse 14:12 diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Mambana chama atenção também para isto, porque ele citou Apocalipse. Não era a fé em Jesus, é a fé de Jesus. Então veja que é pela fé de Jesus que os santos vivem, é pela fé de Jesus que os santos fazem obras, sejam eles judeus ou gentios. Eu estou dizendo isso porque essa escritura de Apocalipse 12, aqui, no contexto, você vai ver que ali é para os judeus. Eram 144 mil ali, selados. Aqui a escritura diz que aqueles judeus vão ter a fé de Jesus, não a fé em Jesus. É isso que vai permitir que eles sejam selados e salvos, porque eles vão ter a fé de Cristo neles. Amém?
Então, veja, essa é a grande diferença. Você tem muitos homens aí que fizeram história com evangelismo, com cura divina. Você pode citar, por exemplo, Osborne, Oral Roberts, né? E outros que também se destacaram no evangelismo, embora não cresçam na cura divina, mas foram homens zelosos na palavra, como Billy Graham, por exemplo. Essas pessoas, esses homens, eles tinham muita fé em Cristo e operaram muitos sinais em nome de Cristo. Mas isso não quer dizer que eles tinham a fé de Cristo. Isso é muito diferente. Eles produziam sinais porque tinham fé em Cristo. Mas isso não quer dizer que eles tinham a fé de Cristo. Você vê, por exemplo, esses vídeos que coloco aí do T.L. Osborne, já que eu mencionei ele. Há um vídeo que ele fala assim, olha, foi maravilhosa a forma como Deus operou no ministério de irmão Branham. Por isso que você tem que considerar essas coisas. E não aquelas outras coisas horríveis que foram feitas mais tarde. Esqueça aquela parte ruim que veio depois. Aqueles ensinos, esqueça isso. Há vídeos onde o Osborne fala isso. Esqueça aquela parte ruim, fique com aquela parte boa, que eu mesmo presenciei, eu estive lá em Oregon, eu vi quando o espírito mudo foi como é que se diz? Foi expulso, não é isso? Foi repreendido pelo irmão Branham, eu vi ali Deus em carne. Fique com essa coisa. Por que Osborne disse isso? Porque eu acabei de dizer isso. A fé híbrida, ela até consegue fazer você crer em Deus, mas não consegue dar a você a fé de Deus. Essa é a grande diferença. Uma vez o irmão Oliveira chegou a perguntar para o irmão Branham, você fala em vinha falsa e vinha verdadeira, me dá um exemplo disso para poder entender claramente. Ok, muito bem. Eu sou um exemplo da vinha verdadeira. Oral Roberts é um exemplo da falsa vinha. Como isto? Ele não fez sinais? Fez. Porque ele tinha fé em Cristo. Mas ele não tinha a mesma fé de Cristo. Isso é muito diferente. Ter fé em Cristo é muito diferente de ter a fé de Cristo. Por que Osborne disse, esqueça aquelas coisas ruins? Porque ele não tinha a fé de Cristo. Se nós temos a fé de Cristo, nós vamos confessar aquelas mesmas coisas ruins lá que Branham confessou. Porque isso é a vida para nós. Essa é a verdadeira fé genuína que foi restaurada. Aqueles que têm fé em Cristo, mas não têm fé de Cristo, não conseguem entender isso. Quando eu coloquei numa rede social essa palavra do irmão Branham, olha, eu sou um exemplo da vinha verdadeira, Oral Roberts é um exemplo da falsa verdadeira. Eu lembro que o irmãozinho até apareceu lá e escreveu assim, eu duvido que o William Branham tenha dito isso. Ou seja, chamou ele veio de uma falsa testemunha, chamou ele de mentiroso. Eu logo abaixo escrevi, olha, eu tenho certeza que a vinha falsa concordaria com você. A vinha falsa não vai admitir que ela não tem a fé de Cristo. E ela não tem. Amém? Você está conseguindo entender tudo isso? Então veja, Jesus ele sabia quem ele era, porque ele tinha a fé de quem ele era. Jesus, Mamana diz aqui, ele tinha uma fé. Fé no quê? No que ele era, o Filho de Deus. E se você tem a mesma fé de Cristo, então você vai ter o mesmo entendimento que ele tinha, você vai ter o mesmo Espírito. Amém? Então veja que é pela fé de Jesus que os santos vivem, é pela fé de Jesus que nós vamos produzir os sinais que são de Deus. Mas você está entendendo, no decorrer das eras, aquela fé de Cristo, ela foi aos poucos sendo hibridada, até que ela chegou a se afastar daquela fé genuína. Ela foi adulterada, foi misturada, né? É por isso que ele precisou, então, agora enviar para nós um Elias, para restaurar esta mesma fé, para fazer com que nós tenhamos aquele mesmo entendimento que a igreja no início, lá no Alfa, a igreja primitiva teve. Né? Para que hoje, esta igreja, com esta fé genuína, restaurada, pudesse ser semelhante a Cristo. Pudesse ser um imitador de Cristo. Paulo disse, eu zelo para que vocês fiquem com esta fé que eu estou dando, com esse Espírito, com esse Evangelho. E se vocês conseguirem ficar com isso, então vocês podem ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque a fé que eu tenho é a fé dele. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo agora vive em mim. E a fé que eu vivo na fé do Filho de Deus. Ele não disse a fé no Filho, a fé do Filho de Deus. Então, é para isso que a fé foi restaurada agora. Para quê? Para que nós hoje pudéssemos ser novamente imitadores de Cristo. Essa fé era para permitir que a igreja pudesse ser semelhante a Cristo e ter uma imitação perfeita de Cristo sobre a terra, fazendo as mesmas obras que ele fez.
Porém, o irmão Branham, ele disse que está havendo uma grande dificuldade para a igreja dos dias atuais, os últimos dias, se converter o imitador de Cristo. Com uma fé híbrida, eles nunca vão conseguir imitar a fé de Cristo, a não ser a fé de igreja, a fé do homem. Por que isso? Porque ela tem se tornado híbrida, com as suas próprias doutrinas, com os próprios preceitos do homem, com seus credos, com seus dogmas. Então, por conta disso, dificilmente os crentes conseguem se tornar hoje imitadores de Cristo ou mesmo de Paulo, como ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque a própria doutrina apostólica, que era crida e refletida primeiro à igreja e que foi restaurada hoje, tem sido desprezada, tem sido rejeitada. Então, a igreja de hoje não consegue mais refletir o mesmo pensar e o mesmo agir dos cristãos primitivos. Mesmo com uma fé genuína restaurada agora. Muitos não conseguem. Né? Por quê? Porque eles comprometeram a palavra de Deus com os seus próprios sistemas, com os seus próprios pensamentos. Então, os ungidos dos primeiros dias da igreja, eles conseguiam imitar a Deus. Mas os ungidos dos últimos dias já não conseguem mais fazer o mesmo. Como Umbanda disse na mensagem, a obra-prima de Deus identificada. Se a igreja hoje pudesse somente refletir aquela primeira igreja. Mas não estão podendo fazer isto. Quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, se o cristão hoje pudesse refletir, nós somos um bando de híbridos em relação ao que eles eram. Aqueles cristãos primitivos eram robustos. Eles não se importavam com que lhes desse tapinha nas costas, eles refletiam a Jesus Cristo. De tal modo que eram considerados, eles eram indoutos, homens sem letra, eles não iam à escola secundária, não tinham diploma universitário, mas percebiam que eles haviam estado com Jesus. É disso que eles necessitam, os cristãos de hoje, perceber que você esteve com Jesus. Perceber que você não tem uma fé em Jesus, mas a fé de Jesus. Então, os cristãos primitivos conseguiam refletir este Cristo, refletir essa fé, porque eles não falavam uma doutrina própria, né? Um ensino próprio, por eles inventado, usando uma outra linguagem teológica, uma retórica polida, mas porque eles estavam falando a doutrina de Cristo, que era a de Deus mesmo. Então, eles refletiam Cristo porque haviam estado com Ele. E a menos que alguém esteja em comunhão com o Espírito de Cristo e com a sua palavra viva, ele não vai poder refletir nada a não ser a si próprio e aquilo que ele mesmo concebeu com seus próprios arrazoamentos. Então, o resultado da palavra de Deus ter sido misturada foi que nós hoje possuímos uma geração de misturadores. Umbanda falava isso em vários sermões. Deus nos chamou para sermos separadores, não misturadores. Mas o que nós temos hoje é uma geração de misturadores. Porque a palavra ela foi corrompida e eles receberam isto e eles se conformam com o mundo. Os cristãos estão se tornando tão híbridos quanto o outro evangelho que eles receberam. Por isso que a fé híbrida vai gerar uma igreja híbrida. Mensagem virando em direção ao norte. Como disse David du Plessis há não muito tempo atrás, que Deus não possui netos. Foi ele que disse isso. Isso é verdade. Nossas igrejas pentecostais trazem os seus jovens e os assentam e os colocam como membros de igreja. Eles nunca passaram pelo processo do novo nascimento e nunca foram cheios do Espírito Santo. Nós simplesmente os levamos à igreja. O que eles conseguiram? Um monte de cortes de cabelo, ricos que correm aqui pelas ruas como o resto do mundo, mulheres com cabelos cortados, usando maquiagem e tudo mais. É uma desgraça. Tentando se moldar com o mundo em vez de seguir o ponto de vista espiritual. Tivemos uma porção de grandes movimentos em nossas grandes igrejas, tratando de ser maior que o outro, cortando os demais e trabalhando por nossas organizações e denominações. O que nós conseguimos? Estamos incubando um monte de gente híbrida, em vez de filhos de Deus nascidos de novo. Gente híbrida, com a fé de igreja, não é isto? Mas não com a fé de Cristo. Isso mesmo, híbridos. Uma das ruínas do mundo. Um híbrido nunca pode cruzar-se novamente. Quando uma mula nasce,
A mula não pode ser nada mais do que uma mula. Isso é tudo que ela é. Assim que nasce, ela é uma mula. Ela é mestiça, ela está entre o cavalo e a jumenta. Então a mula é o cruzamento, é o resultado. Uma égua cruzando com um jumento ou um cavalo cruzando com uma jumenta vai resultar numa mula, a fêmea, ou num burro, que é o macho. A mula e o burro são híbridos e são estéreis. Por que isso? Porque o cavalo e a jumenta, ou vice-versa, eles possuem cromossomos diferentes. E quando eles procriam a mula ou o burro, eles nascem com outro cromossomo extra. E aí não consegue criar aquele processo de meiose para que eles possam se reproduzir. Ou seja, a mula, ela nasce sem óvulos e o burro nasce sem espermatozoides. O seu aparelho reprodutor se atrofia. Por isso que eles não podem reproduzir, são estéreis. O irmão está dizendo isso. Eu entro entre o cavalo e a jumenta. Ela não sabe quem é o seu pai e quem é a sua mãe. De onde vem ou para onde vai. Ela é a mais ignorante que existe. Ela não tem mansidão. Você lhe fala algo e ela só levantará suas orelhas e rinchará. Bambana imita aqui uma mula, né? Com suas grandes orelhas levantadas. Eu sou um trinitário. Eu sou um crente da mensagem. Eu sou unicista com Cristo. Às vezes eu fico em volta pregando para um monte dessas mulas. Que coisa forte isso aqui. Mas pensa você que está servindo só dos tabernáculos mistos, nas igrejas, nas campanhas de tenda. Lá no tabernáculo Branham havia muitas mulas lá. Muitas pessoas que depois, quando o Umbanda partiu, eles também saíram do tabernáculo. Deixaram de crer. O irmão Bankswood sempre esteve com o Umbanda caçando, não que isso faça diferença, né? Mas quando o Umbanda partiu, ele voltou para a denominação, se tornou um pentecostal. Ele esteve pregando para muitas mulas lá. Eu espero que não esteja pregando para nenhuma mula aqui. E eu espero que não tenha nenhuma mula me ouvindo. Assim como eu espero que vocês não estejam ouvindo uma mula pregando aqui para vocês também. Amém? Então aqui diz, pregando para um monte dessas mulas que não sabe de Deus mais do que um hotentote sabe sobre uma noite egípcia. Levantaram suas orelhas e diz, os dias de milagre já passaram, não há tal coisa. É um híbrido. E pode pertencer a uma organização pentecostal, que pode pertencer a qualquer outra organização, menos um homem e uma mulher nascido de novo. Então, as igrejas se tornaram hoje um bando de híbridos, porque perderam a sua identificação com a palavra genuína, e ao invés disso eles preferem ser identificados pelas doutrinas que eles mesmos forjaram, ou para os grupos que eles criam e aos quais pertencem. Então, como nós já dissemos, é até possível que uma fé híbrida produza sinais, não é isto? Mas eles não estarão refletindo ou promovendo o reino de Deus, mas a não ser a do falso inspirador e da sua semente. Porque você sabe que esse outro inspirador, esse outro espírito, ele tem uma semente. Ele tem uma semente híbrida aí, não tem? Esse não foi o ensino de Mambrana? Com certeza essa é uma daquelas coisas que Osborne dizia, esqueça aquela coisa ruim. Mas essa é a fé de Cristo, que foi restaurada. Nós cremos nisso. Então, essa fé genuína que foi restaurada, ela bate contra o inspirador e sua falsa fé e toda a sua falsa semente. Isso porque os resultados do pecado de Eva, você sabe, não se resumiu apenas no espiritual, em adulterar a palavra, em misturar a palavra. Mas você sabe que também houve uma mistura das sementes, também na parte física. Houve um adultério espiritual, a mente dela foi fecundada, a mente do espírito foi fecundada por uma falsa palavra, que resultou depois num adultério físico que acabou gerando uma outra vida, acabou gerando uma hibridação. Então, como nós vimos, primeiro essa hibridação ocorreu no reino espiritual, quando a palavra de Deus foi misturada com uma mentira, até que depois essa hibridação se expandiu também para o outro lado físico, com o nascimento de Caim. Que, como vocês sabem, era híbrido. O Rambam ensinava isso. Mensagem de condenação por representação. Uma mulher que vive impura ao seu marido,
o marido vive impuro a sua esposa e trazem uma criança híbrida, né? Um homem e uma mulher casado tem relações com uma outra mulher que também era casada. É isso que está dizendo. Ou alguma mulher diria, ele não é bonito? Um grande companheiro alto. Essa é a mesma coisa que talvez Eva pensou. Ela trouxe uma criança híbrida e o filho híbrido foi Caim. E através de Caim veio os gigantes, sempre foi a maldição do Senhor. Híbrido, fique longe disso. Religião híbrida, não misture isso. Então, a falsa religião, ela funciona dessa maneira. Né? Com a mistura da palavra de Deus, com os ensinos do homem, cuja contaminação sempre se reflete também depois no físico e no natural. Porém, quando alguns tomam conhecimento dessa declaração que a Mamana faz de que Caim era um híbrido, isso pode até suscitar algumas dúvidas entre alguns irmãos, quando eles consideram aquela outra declaração que ele fez, que os híbridos não podem procriar. Se os híbridos não podem procriar, como foi possível então que Caim, sendo um híbrido, procriou? Porque você sabe que Caim teve descendências. E agora? Será que isso foi uma contradição na teologia de William Branham? Como você resolve isso agora? Como você explica isso? Lá no livro das Eras, Mamana escreveu o seguinte, na página 83 e 84. Deus não entra em animais, mas Satanás pode fazer, e o fará para atingir os seus fins. Ele não podia ter um filho diretamente através de Eva, como Deus fez com Maria. Por que isso? Porque Satanás não pode criar. Amém? Satanás apenas pode perverter o que Deus criou. Satanás não pode criar uma vida, mas pode perverter uma vida. Ele não pode criar uma fé, mas ele pode perverter uma fé. A fé da ciência não é uma coisa que ele criou, foi uma coisa que ele perverteu. Ele pegou o verdadeiro e juntou com uma mentira, com uma falsidade. É isso. Ele apenas perverte as coisas. Ele apenas bagunça as coisas que Deus faz. Mas ele não pode criar. Portanto, ele entrou na serpente e então enganou Eva. Ele a seduziu e através dela Satanás teve vicariamente um filho, ou seja, por representação. Caim foi portador das plenas características espirituais de Satanás. As características espirituais de Satanás estavam em Caim. E isso passou para a sua descendência também. E as características animalescas, sensuais e carnais da serpente. Caim recebeu tudo isto. E tudo isso foi transferido para a sua prole. Não admira que o Espírito Santo dissesse que Caim era do maligno. Ele era. Agora eu quero ventilar uma determinada prova que temos de que há uma clara afinidade entre o homem e o animal. É uma coisa física. Você sabe que pode-se tomar as células embrionárias de um feto em gestação e injetá-las em seres humanos? Você sabia que pode ser feito isso? Sabemos. Fecundação in vitro. Então, as células da tireoide irão diretamente para a tireoide humana. As células do rim irão diretamente para os rins humanos. Você percebe quão estupendo isto é? Alguma inteligência guia aquelas células animais exatamente para o lugar correto. Essa inteligência aceita aquelas células e as põe exatamente no lugar correto. Há uma afinidade entre o animal e o homem. Eles não podem intermisturar-se e reproduzir. E isso tem sido tentado. Mas lá atrás, no jardim, essa intermistura aconteceu de fato. E a afinidade química, que ainda existe, prova isto. Porque lá atrás no Éden, a serpente era uma criatura ereta. Ela era próxima do homem. Era quase homem. Ou seja, aquele ser, a serpente, ela possuía praticamente as mesmas características de um ser humano. Era ereto, falava, tinha inteligência. Aquilo não é um conto de fábulas ali. Ela tinha inteligência, era semelhante demais a um homem. Satanás, então, tirou proveito das características físicas, porque era muito similar a um ser humano. Ele tirou proveito dessas características da serpente e usou para enganar quem? Eva. Depois, Deus destruiu esse padrão da serpente e nenhum outro animal pode misturar-se com o homem, mas a afinidade está aí. Então veja,
O Rambana diz aqui que Caim foi portador das plenas características espirituais de Satanás. Isso quer dizer que toda a sua descendência carnal herdou essas características espirituais de Satanás. E pelo fato das características físicas da serpente serem muito parecidas com as do ser humano, porque Satanás quis tirar proveito por causa disso, então isso permitiu então essa intermistura que ocorreu ao ponto de ser reproduzida depois, conservando, porém, os traços, né, as características humanas. As características humanas prevaleceram. Caim não tinha uma aparência do animal. Ele tinha a aparência de um homem perfeito, um ser humano perfeito. E assim é toda a sua prole, toda a sua descendência. Isso prevaleceu. Então, como Rambana disse que aquele animal era quase um homem por se aproximar muito dele, então é possível que Caim pôde ser gerado e depois também reproduzir outros, porque aquele ser, aquela serpente, deveria ter praticamente a mesma numeração cromossômica que o ser humano. Mas aqui Rambana diz, ele depois destruiu esse padrão. Portanto, por ser tão parecido esse ser com o humano, não somente foi possível gerar alguém como Caim, como este Caim pôde depois também ter a sua descendência. Ainda que depois Deus tenha desfeito aquele padrão que havia ali, aquele padrão que era o mais próximo do ser humano. Um animal que não era humano, mas era o mais próximo. Isso hoje não pode se repetir. Ele disse, alguns tentam fazer isso, mas não podem. Mas lá no passado isso foi possível. E é só por causa dessa grande afinidade, dessa intermistura entre esses dois, que foi possível que mesmo Caim, sendo um híbrido, pudesse gerar. E, curiosamente, a ciência tem mostrado, em diversas ocasiões, que seres diferentes, com características diferentes, né, mas geneticamente próximos, parecidos entre si, eles conseguem naturalmente se cruzar e, inclusive, gerar híbridos férteis. A ciência tem provado isso. Não são cruzamentos artificiais como ele fez. Naturalmente, seres com genoma parecido, com uma carga genética parecida, né, eles se cruzaram naturalmente e geraram, como eu disse, híbridos férteis, inclusive mulas. Foi encontrado registro, já há registro de várias mulas híbridas, né, e férteis, que geraram, que procriaram. Faça pesquisa e você vai ver. Há um registro que é feito desde 1527. Desde 1527 até hoje já foi catalogado pelo menos 60 mulas que puderam procriar. É uma verdadeira anomalia para a ciência. A ciência não consegue explicar como isso é possível. Mas é possível. Há casos assim. Há casos de animais diferentes de cruzarem-se naturalmente e gerarem filhos, gerar uma cria híbrida, e ela, mesmo sendo híbrida, ela consegue procriar. Consegue ser fértil. Então, levando em consideração essas coisas, então Caim não seria uma única exceção na natureza. Você está entendendo? Estou citando esses casos da ciência para você ver que até a ciência apoia o que o Rambana diz. Porque alguns podem dizer, Rambana entrou em contradição. Esse negócio de semente de serpente é falso. Ele disse que um híbrido não pode procriar e Caim, sendo híbrido, procriou. Como é que ele explica isso? A ciência tem mostrado que em alguns casos híbridos procriam. No caso de Caim, ele foi possível. Mas por causa daquele padrão que era único, porque era o mais próximo humano, embora não exista mais. Amém? Então, o que o Rambana, na verdade, ele tratava conosco, é de que isso tudo era apenas uma ilustração que ele fazia para explicar o quão inútil é, espiritualmente, um grupo que tenta se organizar e tenta mesclar a fé de Deus com a fé do homem. Quando ele mistura a palavra de Deus com algum credo, algum dogma. Essa mistura, ela se torna depois o quê? Irreversível. Você não tem mais como mudar isso. Não tem mais como voltar atrás. E o tal sistema, ele não pode mais produzir filhos para Deus. Não pode. A partir do momento que uma igreja se torna híbrida, que ela hibridiza a palavra, ela não pode mais produzir filhos de Deus. Apenas produz o quê? Membros de igreja. É só que ela pode produzir. Porque ela está num estágio irreversível, não pode voltar mais. Ela não pode mais se reproduzir.
O Umbanda falava, quando o grupo de Lutero se organizou, morreu e não pôde mais reproduzir. Não pôde mais reproduzir filhos originais. Quando se organizou, quando hibridou, só o que pôde produzir foi membros da igreja. A mesma coisa aconteceu com a organização de Wesley, a mesma coisa aconteceu com a organização dos Pentecostes. E podemos dizer que a mesma coisa está acontecendo agora com os grupos híbridos da mensagem. Quando eles hibridam a mensagem do lembrando com alguma outra coisa, eles não podem mais produzir filhos para Deus. Apenas membros de grupos de igreja, lojas da igreja. Menos filhos de Deus. Só o que eles podem produzir são filhos híbridos. O Umbanda diz aqui na mensagem, não foi assim desde o princípio. O avivamento que surgiu nos dias de Lutero não pode se reproduzir, porque eles o hibridaram. Os dias de Wesley, eles não puderam reproduzi-lo. Diga-me um deles que alguma vez se levantou quando eles caíram, quando eles se hibridaram. Nunca mais. Se tornaram estéreis. Veja, o Umbanda está trazendo isso para o espiritual, embora ele usou o exemplo natural da mula. Depois que ela é gerada, não pode mais procriar. Assim são os grupos que se organizam e que misturam a palavra com alguma outra coisa. Eles podem produzir membros, criar uma organização, mas não podem se reproduzir novamente, ou seja, não podem produzir filhos e filhas de Deus. O que queremos é algo que para produzir, trazer filhos e filhas para Deus. É isso que nós queremos. E Deus restaurou para a nossa mensagem, esta fé genuína, para quê? Para isto. Porque só o que tinha então era o quê? Filhos de igrejas, membros de igrejas. E nenhum sistema híbrido vai produzir filhos para Deus. Nenhum. São estéreis. Assim como o híbrido natural é estéril, com exceções, como eu te mostrei, assim no espiritual, as igrejas ou os grupos híbridos não podem produzir para Deus. Uma vez que uma igreja é hibridada com o mundo, ela não possui mais a mesma vida de Cristo. Amém. Deixa eu ler essa mensagem aqui no Umbanda. Tempo de colheita. Um grão híbrido não crescerá de novo. Ele não pode crescer de novo. Você tira a vida dele quando você o hibridou. E foi isso que aconteceu com as igrejas. Elas foram hibridadas para o mundo, e essa é a razão pela qual cada avivamento que vem, e você não pode ter outro avivamento depois disso. Cada organização que já se organizou morre no local e nunca mais se levanta novamente. Porque ela organiza o mundo aos seus sistemas, portanto nunca se levantou. Não há nada na história que mostre que alguma igreja, uma vez que tenha se organizado, se levantou novamente. Ela morreu ali, porque você a hibrida. Amém. Então, lá na lei, Deus teve esse cuidado e alertou Israel para evitar cruzamento de sementes. Israel foi advertido para nunca fazer nenhum tipo de mistura com as sementes, a fim de evitar a contaminação. Deuteronômio 22:9. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente. Não misture uma semente com a outra. Não faça isso natural, porque o estrago é grande. Mas Deus sempre trazia à tona para o espiritual. Por que o natural não podia fazer assim? Porque ele sabe o que acontece no espiritual, o que aconteceu no Éden. E o que aconteceu com Israel também. Para que não se degenere, ou seja, para que não se perca, não se contamine o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Não misture as sementes. Não façam isso. A Escritura diz que as sementes elas não podem ser misturadas, porque uma vez misturadas elas deixam de ter aquela natureza genuína que elas tinham. Ela foi hibridada. Elas se contaminam. Deus gosta que as coisas tenham as aparências reais daquilo que elas são. Umbanda dizia, eu oro pelo dia em que as pessoas possam realmente refletir o que elas realmente são. Porque o híbrido, a grande característica dele é que ele é o falso. Ele tenta aparentar ser verdadeiro, mas ele é falso. Ele pensa crer numa verdade, mas na verdade aquilo que ele está crendo é falso. Então, lembre-se que a própria lei da vida em Gênesis 1:11, que diz que cada semente deve produzir segundo a sua espécie, essa mesma lei tem que ser mantida em todos os sentidos, tanto natural como no espiritual. Você não pode misturar. Se você vai misturar, você vai hibridar aquela semente com uma outra coisa, com uma outra natureza diferente, então o que você vai produzir ali vai ser uma outra espécie, vai ser uma outra coisa, e vai ser uma coisa pervertida, e isso vai gerar o quê? Morte. Porque uma Umbanda disse, a hibridação é morte. E Cristo, uma Umbanda diz que Cristo, ele vai poder regar a sua semente. Ele somente vai poder vindicar a sua fé.
ele somente vai vindicar a sua palavra. Ainda que a fé híbrida produza os seus sinais, tenha a sua popularidade, tenha todo o status que ela tenha conquistado, Deus não vindica isso. Cristo não derrama o seu Espírito sobre isso. Ele somente vai vindicar onde a sua palavra estiver, onde a fé de Cristo estiver, não a fé em Cristo. Umbanda disse na mensagem, a palavra falada é a semente original 1. Quando Deus, sua palavra se torna um, aleluia. Quando o Espírito de Deus rega a semente de Deus, a palavra de Deus, ela produz Deus. E não é o indivíduo, é Deus, porque você está morto. Não é mais você mesmo. Considere-se morto, considere-se vazio, esperando pela semente e germe. Então o que acontece não é mais você. Não é o homem, é Deus no homem. Deus vindicando aquela fé dele que está no homem. É a semente e germe como o princípio, a palavra falada. É a palavra de Deus manifestada no homem. Então, não é um homem. É um homem que está morto. Ele não pode ser um híbrido e um filho ao mesmo tempo. Ou ele é um filho da morte, ou um filho da vida. Entregue-se a Deus. Deixe-o matar o diabo que está em você, aquilo que está hibridado, aquela fé que não é Deus. Deixe o Espírito Santo, o verdadeiro inspirador, entrar aí, matar, tirar isso de você. Né? E aniquilar isso, esvaziar você. Depois, deixe Deus plantar a sua própria vida em você. Porque a fé híbrida não gera vida. Pode gritar, pode saltar, pode lacrimejar, pode chorar. Isso aí não é vida. O Espírito de Cristo só pode entrar numa vida que tira essas coisas de fora. Então não é mais você, é a vida de Deus. Porque é a palavra de Deus regada pelo Espírito Santo que produzirá a mesma coisa. Então, nesses estudos do irmão Brian, eu vou trazer isso aqui também para você, ele chamou atenção para um ensino do irmão Brian de que esta fé híbrida, ela tem produzido para nós uma geração verdadeira de insanos. Uma geração de insanidade. Mombrana, ele nos alertou de uma verdadeira confusão que levaria as pessoas a uma insanidade mental justamente por causa de uma fé híbrida. E que isso, como você sabe, começou lá no jardim. E essa fé híbrida nada mais gera a não ser o quê? Confusão, perversão. Então, nós podemos avaliar o grau de insanidade de uma sociedade que se orgulha dizendo ser politicamente correta, quando você vê aí o que se contemplou há pouco tempo aí, a pedofilia, a zoofilia, a pornografia infantil, sendo expostas como um tema para uma exposição de museu, aquilo foi um ápice da insanidade mental em que essa geração está. Agora, uma banda explica isto. Isto começou por causa de uma fé híbrida. Porque muitos que fizeram aquela exposição de arte com pornografia, com tantas coisas pervertidas, muitas daquelas pessoas, perguntam se eles tinham uma fé. Eles tinham. Talvez alguns até eram cristãos, católicos, espíritas, seja o que for. Mas eles tinham uma fé, mas é uma fé híbrida. E a fé híbrida gerou isto que você tem agora. Um grupo, uma geração de insanos, de insanidade. E quem é que inspira isto aqui? Quem é que inspira eles a fazer isto? É aquele inspirador. O mesmo que inspirou Eva. E o mesmo que inspira hoje as igrejas. Mensagem de liderança. Uma das últimas mensagens que o Mombrana pregou, né? 7 de dezembro de 65. 17 dias depois, Mombrana vem falecer. Ó Deus, deixe-me partir, Senhor. Está pedindo para ir embora. Não me deixe para trás, Jesus. Deixe-me partir contigo. Eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ir embora. Não aguento mais isso aqui. Eu não quero ficar aqui nesta terra para assistir essas tribulações se aproximando. Eu não quero ficar aqui nesta insanidade. 17 dias depois disso, Deus cumpre a oração do seu profeta e o recolhe. Ele diz, não aguento mais, não quero ficar contemplando essa geração insana que está surgindo. Eu não quero ficar aqui quando as visões horríveis, as pessoas perdendo a cabeça, estão. A fé híbrida tem feito as pessoas perderem a cabeça. Olhamos para os homens que tentam agir como animais e que se parecem animais, e para mulheres tentando se parecer com animais, com pinturas no rosto, sabendo que essas coisas estão previstas para acontecer, que as coisas virão, eles serão tão insanas até que os gafanhotos se levantem com cabelos como de mulheres para perseguir as mulheres e dentes como de leões. Está citando a escritura de Apocalipse.
E tu disseste, a condição mental das pessoas se perderá completamente. Nós percebemos isso agora, Senhor. Ajuda-nos, restaura-nos a mente sã de Cristo Jesus, nosso Senhor. E esta fé genuína que foi restaurada é que nos restaura esta verdadeira fé, que nos faz ter uma mente sã outra vez. Enquanto as gerações estão se perdendo, estão se tornando insanas, Deus está reservando um povo, separando uma noiva, para confessar aquela fé pura, lídima e inadulterável, e que não pode ser hibridada. Amém? Eu não vou continuar com o estudo aqui, tem mais algumas coisas, eu quero encerrar apenas chamando atenção para isto. Deus está separando então um povo para isto. Deus está separando um povo que ame a Ele, que ame a sua palavra. Irmã Bana disse, Senhor, não me importa o que tu queiras que eu faça, eu estou disposto a fazê-lo. Você vai aceitar a palavra como ela é. Você não vai hibridá-la, você não vai misturá-la. Mas tudo que você tem que fazer é, como a irmã Bana disse, assumir a natureza do cordeiro, humilhar-se, sacrificar-se. Não é isso? Render-se totalmente a Deus. Quando você faz isso, aquela outra natureza que é da pomba, ela vem. Mas se você abandona a natureza do cordeiro, se você se torna orgulhoso e começa a trocar, ou substituir, ou misturar a fé com uma outra palavra, com outro pensamento, com outro razoamento, você deixa de ser cordeiro. E quando você deixa de ser cordeiro, a pomba, ela alça voo, desmembrana, e vai embora. Então nós temos que mostrar este amor a Deus, rendendo-se a nós, sacrificando-se a nós mesmos, nas coisas que gostávamos de crer, de pensar, de confessar, e aceitar a fé de Deus, a fé genuína. Quando fizemos isto, então a fé genuína vai estar conosco e vai manifestar o seu poder. Nós cremos nisso. Amém. Graças a Deus. Você crê nisso, igreja? Amém. Se coloque de pé, vamos falar com Deus uma palavra de oração. Precioso Deus e amado Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por tudo que revisamos do que o Teu profeta disse para nós, deste mal que assola essa geração em que estamos, Senhor. Uma geração de insanos, porque rejeitaram a Tua fé genuína, misturando a dela com alguma outra coisa. Senhor, se em algum momento deixamos espaço para que um outro inspirador nos movesse da nossa fé, ajude-nos, Senhor, a ver onde caímos e a voltar aonde Tu disse que deveríamos estar. A Tua igreja está buscando essa perfeição porque Teu Cristo disse, sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É através dessa doutrina, através dessa palavra, que nos permite sermos perfeitos, fazendo a Tua vontade, crendo em Ti e na Tua palavra. Nós não queremos apenas confessar uma palavra, nós queremos viver a Tua palavra. E nós sabemos, Senhor, que a verdadeira obra se manifesta na vida daqueles que não têm uma fé em Ti, mas a mesma fé que Tu tens. Então, Senhor, dê à Tua igreja a fé de Cristo. Esta fé de Cristo, que vai formar uma igreja que vai tornar inabalável. 1000 cairão de um lado e 10.000 do outro lado, mas ela permanecerá firme por causa desta fé. Ajude-nos, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. É isso, meus queridos. Nós vamos encerrar aqui a conexão e agradecemos aos irmãos que estiveram conosco até esse momento da ministração da palavra. Apenas lembrando que amanhã estaremos visitando nossos irmãos ali no Rio de Janeiro, a família Granja e nossas famílias lá em Cardoso Moreira. Amém? Peço orações dos irmãos para as reuniões que estaremos tendo lá. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém.